Olá pessoal, eu sou Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o curso Profenem. Na aula de hoje nós começaremos a abordagem de sociologia, falando sobre evolucionismo e diferença, tá? A gente vai abordar aqui a formação do pensamento antropológico no século XIX e de que forma os primeiros antropólogos do século XIX viam as diferentes sociedades não ocidentais, né, através da teoria conhecida como evolucionismo social. E de que forma, né, as primeiras críticas a essa teoria foram tecidas aí já a partir do século XX, beleza? Bom, antes eu peço para você, como de costume, compartilhar o vídeo, divulgar o vídeo, beleza? Se estiver assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe o vídeo, siga a nossa fanpage. Se estiver assistindo pelo YouTube, dê um like lá no vídeo, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente também no nosso podcast, siga a gente também nas demais redes sociais, ok? Bom, então chega de conversa, vamos ao que interessa. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos lá começar o nosso conteúdo de sociologia. Na aula de hoje falamos sobre evolucionismo e diferença, a primeira parte dessa temática. Bom, gente, para começar, vamos abordar um pouquinho como é que se dá a construção do pensamento antropológico, né? Os conteúdos de sociologia, né, que vocês têm no ensino médio, na realidade, eles abordam não apenas conteúdos de sociologia, mas também de outras duas importantes ciências sociais, que é a antropologia e a ciência política, tá? E dentre as diferenças entre ambas as ciências, a antropologia é uma das ciências sociais dedicada a estudar a diferença, né? Por que o ser humano, em diversas partes do mundo, ele pode levar vidas tão diferentes, né? Então, a antropologia é a ciência social que se dedica ao estudo da diferença, né, entre as diversas sociedades humanas pela superfície da Terra. E a gente vai analisar aqui como é que se deu o início da antropologia lá em meados do século XIX, né? Ela que é uma ciência relativamente nova, assim como as outras ciências sociais, a sociologia e a ciência política, né? É uma ciência realmente nova, que surge em meados do século XIX, dentro de um contexto que a gente vai analisar agora, né? E que contexto é esse que vai surgir aí a antropologia, a sociologia e a ciência política? Bom, vai ser no contexto do avanço colonial europeu sobre as Américas, grande parte da África, Ásia e Oceania, empreendido a partir do século XVI e que não resultou apenas em dominações, né? Esses encontros eles vão gerar também relatos de viagem, narrativas descritivas, investigações e todo tipo de documentos históricos sobre as populações que até então eram desconhecidas pelos dominadores. Essas informações elas foram produzidas desde o começo das explorações europeias, mas somente no século XIX, com o avanço do imperialismo europeu, é que elas serão sistematizadas, tá? Então, essa documentação sobre as populações nativas diversas, somadas ao interesse das sociedades colonialistas em ampliar as suas formas de dominação, vai gerar uma produção de um conhecimento que nós hoje chamamos de antropológico. A busca desse conhecimento ele revela a necessidade de um novo olhar sobre aquelas populações a fim de conhecê-las melhor. E conhecê-las melhor para quê? Né?
A resposta a essa pergunta, ela tem dois lados aí, né? É um prático, um de cunho prático e um de cunho científico. O lado de cunho prático, né, é que os administradores coloniais, os missionários religiosos e os comerciantes europeus, que eram os agentes das conquistas, eles tinham um interesse prático em conhecer melhor aqueles que chamavam de primitivos. Para os administradores coloniais, isso ajudava a dominá-los. Para os missionários, ajudava a convertê-los. E para os comerciantes, ajudava a produzir riquezas em benefício próprio a partir do encontro com os selvagens. Então é desse lado prático, né, que as sociedades europeias buscavam, que os europeus buscavam conhecer as sociedades nativas, ok? E nós temos também o lado de cunho científico, né? Por outro lado, os cientistas eles passaram a estudar essas populações a partir do século XIX, pretendendo entender a história da humanidade. Para eles, conhecer as sociedades que chamavam de primitivas funcionava como um laboratório. Quando olhavam para o presente dessas populações, eles acreditavam estar desvendando o passado da humanidade. Então, os cientistas tentaram sistematizar o conhecimento das populações ditas selvagens em narrativas que podem ser consideradas histórias de evolução. Aqueles intelectuais olhavam para os dados coletados pela empreitada colonial e determinavam quais sociedades eles consideravam mais simples e quais seriam mais complexas e as distribuíam em uma escada evolutiva. O antropólogo norte-americano Lewis Henry Morgan divide a história da humanidade em 3 etapas: selvageria, barbárie e civilização. Tá? O Morgan foi um dos principais teóricos desse momento do conhecimento antropológico. Entre outros intelectuais fundamentais, nós podemos citar ainda o inglês Edward B. Tylor e o escocês James George Frazer. Cada um narrou à sua maneira uma história da evolução, sem chegar a um acordo sobre a posição de cada sociedade aí nos degraus da escada evolutiva e sobre as linhas evolutivas da humanidade. Contudo, apesar das discordâncias, todos esses autores partiam da ideia de progresso, ou seja, eles pressupunham que as diferentes sociedades sempre avançavam em direção ao que eles chamavam de civilização, beleza? Então essa vai ser a principal característica aí desse momento inicial aí da antropologia, ok? E aqui nós temos um esquema que mostra a construção aí que faz uma representação do modelo de escada evolutiva do antropólogo Lewis Morgan, né? Ele divide a história da humanidade em estado selvagem, o estado da barbárie e o estado da civilização. O estado da selvagem seria o período em que predomina a apropriação dos produtos da natureza prontos para ser utilizados. O estado da barbárie marca o período em que aparece a criação de gado e a agricultura e se aprende a incrementar a produção da natureza por meio do trabalho humano. E o estado da civilização é o período em que o homem continua aprendendo a elaborar os produtos naturais. Então, para esses antropólogos, a sociedade europeia ela, estava no estágio da civilização, ao passo que as sociedades não ocidentais, né, que ficavam nos territórios colonizados, estavam ou no estado de selvageria ou no estado da barbárie. Okay? Então é mais ou menos assim que funcionava esse esquema, esse pensamento de escala evolutiva. Bom, e aqui surge para a gente uma questão. Para que serve o conhecimento produzido pelas ciências sociais? Entre muitas respostas possíveis, né, cabe a gente começar pela mais dura. Né? Ela principalmente serve para dominar. Né? No entanto, nós veremos em contrapartida que esse mesmo conhecimento também vai gerar, por exemplo, defensores dos direitos das populações em risco, como as indígenas. Então, cabe a gente destacar que a antropologia, quando ela surge,
ela surge também como parte de um instrumento de dominação das sociedades não ocidentais por parte das sociedades europeias. Mas com o passar do tempo, a antropologia vai se modificando e vai se tornar um instrumento de defesa de populações em risco, como as sociedades indígenas americanas e brasileiras, por exemplo. Beleza? Então, o evolucionismo social, que é o nome dado à corrente de pensamento baseada em teorias que se apoiam em narrativas da evolução, funcionava ao mesmo tempo como explicação da evolução da humanidade e como a justificativa para a dominação exercida pelos europeus. Para muitos, as teorias do evolucionismo social, elas não passam de ironia, como se o dominador dissesse ao dominado: não é bem uma dominação, estamos apenas civilizando, e isso é um favor. Então, gente, o evolucionismo social era a corrente que pregava, né, que defendia narrativas de evolução, que haviam sociedades primitivas, né, sociedades bárbaras e sociedades civilizadas. E como justificativa para o domínio dos europeus sobre as sociedades não ocidentais, né, um discurso justificativo seria justamente o discurso civilizatório, no qual os europeus levavam como justificativa o fato de levar a civilização para essas sociedades que eles consideravam selvagens, bárbaras, né? O que para muitos, né, essas teorias do evolucionismo social não passavam de uma ironia, né? Porque é como se o dominador dissesse ao dominado: não é bem uma dominação, a gente está prestando um favorzinho de civilizar vocês, né? O que é uma balela, né? Até porque o domínio ele se justifica justamente para a exploração econômica do território, né? A questão da civilização é algo meramente retórico, né? Bom, e essa teoria depende da ideia de progresso. Essa teoria do evolucionismo social ela depende da ideia de progresso. Mas o que define o progresso? Bom, do ponto de vista dos intelectuais do século XIX, um dos critérios seria o progresso tecnológico. Embora pareça justo, esse critério é tão arbitrário como qualquer outro. Ele foi adotado porque parecia evidente. Mas veremos aqui ao longo de nossos vídeos aqui no canal que nada é evidente, que sempre podemos questionar supostas evidências. O encontro com as populações não europeias resultou tanto em uma teoria sobre a história da humanidade, como em uma justificativa para a dominação por parte dos europeus. O que sustenta essa teoria e essa justificativa é uma ideia de progresso que favorece as sociedades ocidentais, como se as sociedades ocidentais estivessem no ápice da civilização, né? Por colocar justamente no ápice da evolução aquilo que elas mesmas, elas próprias, consideravam mais evoluído. Essa forma de pensar tem um nome, que é chamado de etnocentrismo. É quando uma pessoa, uma sociedade, ele olha para uma outra sociedade de forma pejorativa, desvalorizar, de acordo com os olhos de sua própria cultura, de sua própria visão, ok? A gente vai ver isso mais à frente agora. Bom, e aqui a gente entra na questão do parentesco e propriedade, né? Como modos de organização social. Bom, nós vimos que as sociedades ocidentais elas construíram uma teoria baseada em uma suposta hierarquia existente entre as diversas sociedades, colocando-se no topo dessa escala, ou seja, as sociedades ocidentais colocavam no topo dessa escala evolutiva. Então, além do progresso tecnológico, né, que servia de justificativa para essas sociedades ocidentais se colocarem nesse topo, outro critério que vai fundamentar essa hierarquização vai ter especial importância para as sociedades ocidentais. Quem primeiro vai explicitar esse critério vai ser o antropólogo Lewis Henry Morgan, para quem a passagem da barbárie para a civilização
se dava pela adoção da propriedade privada como modo de organização da vida de uma população. Assim, desde o século XIX, o que vai definir uma sociedade avançada para as sociedades ocidentais seria a existência da propriedade privada e de um Estado organizado. Então, ao olhar grande parte das sociedades ditas primitivas, né, entre aspas, os estudiosos europeus e estadunidenses do século XIX, eles vão observar que elas não possuíam uma organização burocrática que centralizasse decisões. Em outras palavras, elas não tinham algo parecido com o que nós chamamos de Estado, né? Para aqueles intelectuais, as sociedades primitivas pareciam desorganizadas, justamente por não terem esse centro de organização burocrática, ok? Então, intelectuais como Lewis Henry Morgan e o jurista britânico Henry Summer Mine vão elaborar uma resposta a essa questão. O que possibilitava a sociedade primitiva se organizar era o parentesco. Mas o que seria o parentesco? Todas as sociedades humanas, inclusive a nossa, estabelecem formas regulares de relações entre seus indivíduos. Tomemos nosso próprio caso como exemplo, fazendo uma relação dos nossos parentes. Nós temos primos, tios, pais, avós, cunhados, primos distantes e assim por diante. Essas categorias de parentesco, elas traduzem um tipo específico de relação entre as pessoas. O que nós costumamos chamar de família nada mais é que um nome para um sistema de parentesco. Nos sistemas de parentesco, além das categorias, há também papéis estabelecidos. Quando nós falamos mãe, não nos referimos apenas a uma posição em um sistema de relações, mas também ao papel específico. Ou seja, nós atribuímos à mãe uma série de valores, obrigações e sensações a cada categoria de parentesco. Assim, quando nos referimos ao pai, aos avós, aos irmãos e por aí vai. Então, em determinadas sociedades, mãe não significa não só a progenitora de alguém, né, uma pessoa que vai gerar alguém, mas também uma pessoa a quem se deve respeito e de quem se espera um determinado comportamento. Ok? Então, mãe, por exemplo, além de um papel progenitor, ela tem um determinado padrão comportamental que o restante da sociedade, né, dos indivíduos que ligados a ela pelos laços de parentesco, esperam, né, com que ela se comporte, ok? Bom, então qualquer sociedade no mundo, ela produz algum tipo de parentesco. Porém, as sociedades, elas constroem o parentesco de formas diferentes entre si. E, portanto, bem diferentes daquela que a nossa sociedade escolheu. Ou daquelas que a nossa sociedade escolheu, já que podemos ter vários modelos de família aqui no Brasil, né? Bem recentemente, isso é bem reconhecível, né? Há, por exemplo, sociedades matrilineares, como a Bororo, localizada no Brasil Central, né? Quando um Bororo nasce, ele recebe o nome que o identifica como pertencente ao clã de sua mãe. O que viria a ser o clã? Né? É um determinado grupo familiar, né? Como se fosse o sobrenome. Né? Quando a gente nasce, na nossa sociedade, quando nós nascemos, né, o nosso sobrenome final, ele identifica como pertencente aí à família, né, ao clã, digamos assim, do nosso pai. Né? Porque a nossa sociedade ela é pautada no modelo patrilinear. Né? No entanto, há sociedades matrilineares como a Bororo, no Brasil Central. Então, quando um Bororo nasce, uma criança Bororo nasce, ela recebe o nome que o identifica como pertencente ao clã, à família da sua mãe. E quando um homem se casa na aldeia Bororo, ele se muda para morar na casa da esposa, sob a influência do seu sogro. Ok? Então, as sociedades elas estabelecem formas
de parentesco muito diferentes entre si, ok? Então nós vimos que todas as sociedades têm algum sistema de parentesco, mas apenas algumas estruturam seu modo de vida a partir desse sistema. Essas sociedades ela não têm Estado, mas seguem regras estipuladas nos sistemas de parentesco. Em uma sociedade com Estado, diversas questões são resolvidas por um sistema jurídico criado para regular a vida social. O Estado determina leis, as executa e julga os que tentam burlá-las, né? É como funciona aqui a nossa sociedade, ok? No entanto, em sociedades sem Estado, não há sistemas jurídicos separados. O que existe é um conjunto de regras relativas à ordem de parentesco. E são elas que permitem a vida em sociedade. Então, são as regras estabelecidas pela ordem do parentesco que determinam a vida dentro dessas sociedades, beleza? Então, para os intelectuais do século XIX, as sociedades organizadas pelo parentesco representavam o estágio anterior do desenvolvimento. Elas seriam mais simples, mais primitivas, segundo esses intelectuais. Para autores como Morgan e Fraser, a presença do Estado ela era definidora da passagem de uma sociedade da barbárie para a civilização. E essa passagem seria marcada, antes de tudo, pela invenção da propriedade privada. Nas sociedades organizadas pelo parentesco, não há propriedade privada da terra. As terras são de uso coletivo e também regulada pelas regras de parentesco. A distribuição do que é produzido segue essas regras, que determinam com quem se deve compartilhar algo e com quem não se deve. No entanto, quando alguém cerca um terreno e afirma que aquele espaço lhe pertence, ele estabelece aí um outro tipo de relação com a terra e necessita garantir a existência dessa propriedade. E de que forma ele garante essa existência? Segundo os autores do século XIX, a única forma de garantir a propriedade seria um poder central com força para mantê-la, que seria o Estado, né? O Estado ele tem um dos papéis centrais garantir a propriedade privada, ok? Então é dessa forma aí que os intelectuais, os cientistas sociais do século XIX viam as sociedades ditas, né, primitivas por eles analisadas. Bom, aqui, gente, nós temos uma imagem, né, que mostra um ritual de batismo de uma criança Bororo, da etnia Bororo, que fica no Mato Grosso, né? Conforme eu falei, quando uma criança Bororo nasce, ela recebe o nome que a identifica como pertencente ao clã de sua mãe, né? Então a sociedade Bororo ela é uma sociedade matrilinear, ok? Bom, gente, assim, as teorias antropológicas elas delimitaram a linha de evolução e a noção de progresso a partir da existência da propriedade privada da terra e da presença do Estado. Então, sintetizando o pensamento desses intelectuais do século XIX, as sociedades não ocidentais eram vistas como mais simples. Quanto mais se organizassem pelo parentesco, mais simples seriam consideradas. Essa perspectiva implicava aí uma série de preconceitos e estereótipos. Aquelas populações eram vistas como atrasadas, inferiores e intelectualmente incapazes. Paralelamente a essa sistematização teórica, as práticas colonialistas elas se basearam em imaginários sobre as sociedades primitivas que legitimava o papel civilizador dos europeus. Para grande parte dos agentes coloniais, a distinção entre civilizados e primitivos também era definida pela presença ou não da propriedade e do Estado. Okay? Então, o neocolonialismo estabelecido ao longo do século XIX e início do século XX,
ele foi influenciado e legitimado pelas teorias evolutivas. Tá? As potências capitalistas, especialmente Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido e Bélgica, avançaram por quase toda a África e por grandes porções da Ásia, como os territórios que hoje chamamos de Índia, Paquistão, Bangladesh e Indonésia, até mesmo porções da China. O discurso das nações imperialistas se baseava na crença de uma missão civilizatória, adotando desde visões otimistas, que diziam ser possível levar os selvagens diretamente para o estágio da civilização, até as mais pessimistas, que afirmavam ser impossível elevar os selvagens e, portanto, a dominação seria sempre necessária, a fim de que eles não degenerassem para estágios ainda inferiores. Então, parte dessas teorias adquire teoria explicitamente racial, atribuindo capacidades cognitivas distintas ao que consideravam raças humanas diferentes, beleza? Bom, gente, aqui a gente vai entrar no quesito as sociedades indígenas e o mundo contemporâneo, né? Desde o fim do século XIX, a própria antropologia se dedicou a questionar os modelos evolucionistas, né? Algumas dessas críticas nós veremos ao longo de nossas aulas aqui para o canal, ok? A partir do século XX, as teorias evolucionistas elas passaram a ser vistas pelos antropólogos como etnocêntricas. O que é isso? Pois elas adotavam os valores e critérios próprios de sua sociedade como parâmetro para todas as demais. Então, afirmar que a evolução tecnológica é um parâmetro para avaliar a evolução das sociedades só poderia ocorrer em uma sociedade em que a evolução tecnológica é muito valorizada. Dificilmente uma sociedade organizada em outros termos escolheria esse critério. Ou seja, quando analisamos outras sociedades por meio de critérios próprios da nossa, ou seja, a partir dos critérios de nossa própria sociedade, nós estamos sendo etnocêntricos. E isso significa que não estamos realmente olhando para as outras sociedades, mas apenas procurando nelas aquilo que nós reconhecemos em nós como fundamental. Então, para desfazer a ideia do suposto primitivismo das populações não ocidentais, é necessário um olhar não etnocêntrico, que reconheça uma complexidade que tenha sentido e significado no interior dessas sociedades. Então, do final do século XIX até meados do século XX, os antropólogos se dedicaram a documentar a vida indígena em vários lugares do mundo, com uma preocupação generalizada, né, que é de que os povos indígenas estavam acabando. Havia convicção entre eles de que o avanço do sistema capitalista levaria à extinção dessas populações. Alguns acreditavam que isso aconteceria inevitavelmente como um fator natural da chamada evolução social. Outros simplesmente constatavam que o capitalismo impedia aquelas sociedades de continuar a se reproduzir como vinham fazendo tradicionalmente. Tá? E como isso acontecia? Com a expansão gradual do controle e invasão de terras indígenas. Para a gente tomar um exemplo aqui no Brasil, o interesse pelas terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas levou aos maiores abusos. O antropólogo brasileiro Márcio Pereira Gomes, em seu livro Os Índios e o Brasil, cita o caso dos índios Canela Fina, na vila de Caxias, no sul do Maranhão, que por volta de 1816 receberam como presente, entre aspas, né, de fazendeiros interessados em suas terras, roupas infectadas com o vírus da varíola, levando a uma epidemia e a um grande morticínio. Ou seja, esse presente foi um presente de grego, né? Então, apesar dos números e dos relatos que demonstram a dizimação de grupos indígenas durante os séculos pós-conquista colonial, as nações indígenas elas praticaram ações de resistência física e cultural. Ao longo do século XX, muitas delas se mobilizaram para defender seus direitos. O fim do século XX ele vai testemunhar
uma revitalização das populações indígenas, embora em muitos lugares do mundo os processos de opressão permaneçam. Tá? E aqui nós temos um exemplo de revitalização, de resistência aí das populações indígenas, que expressa aqui na imagem, que é uma manifestação indígena contra a aprovação da PEC 215. Né? Esse protesto foi realizado em 2015, quando diversas populações indígenas de várias partes do território brasileiro marcharam para Brasília, né, para protestar contra a votação da PEC 215, que tirava, né, a função de demarcação das terras indígenas do Poder Executivo Federal, transferindo-a para o Congresso Nacional. O que isso implicava? Como o Congresso Nacional, né, é formado possui muitos representantes do agronegócio, né, que buscam avançar sobre as terras indígenas para ampliar as áreas de exploração agrícola, né, do agronegócio, ficaria fácil, então eles teriam um dispositivo legal para pôr fim a esse processo de demarcação de terras indígenas. Né? Então, essas populações aí resolveram se mobilizar para garantir o que permanece hoje na Constituição Federal, que é a tarefa de demarcação das terras indígenas, responsabilidade do Poder Executivo Federal. Ok? Bom, gente, uma questão crucial para as populações indígenas da atualidade é a sua relação com a sociedade capitalista. Tá? Essas populações, elas não recusam o que chamamos de tecnologia. E, em muitos casos, se valem dela para expressar seus pontos de vista. Muitos indígenas produzem vídeos para registrar suas cerimônias, gravar suas narrativas, expressar seus modos de ver o mundo. O uso da tecnologia não os torna menos indígenas, ao contrário do que alguns imaginam. O uso de tecnologias não impede que os indígenas reproduzam seus modos de viver. Alguns antropólogos, como o norte-americano Marshall Salins, afirmam justamente o contrário, que populações indígenas se utilizam de coisas da sociedade ocidental conforme suas próprias regras e de forma a fortalecer seus próprios meios de ver o mundo. Nós também prestamos práticas, hábitos e ideias produzidos em outros lugares do mundo, e nem por isso deixamos de ser brasileiros. Né? Eu às vezes, né, eu vejo muitas pessoas dizerem, né, criticar a questão das terras indígenas, né, abordando justamente essa questão de que o índio tem carro, usa câmera digital, tem celulares de última geração, né, e que esse índio ele estava descaracterizado, ele já era aculturado. Né, e isso me traz uma... Ou seja, ele deixava de ser índio, né? Então, não havia necessidade de você, digamos assim, segregar, entre aspas, esses indígenas em terras, né? Em reservas, né? E isso, me traz, assim, alguns questionamentos, né? Quando eu pergunto ao camarada, vem cá, quando você assiste a uma partida de futebol, né? Você está assistindo a um esporte que foi inventado na Inglaterra. É um elemento cultural que não é representativo, que não faz parte da cultura brasileira. No entanto, isso não vai impedir a criação de um futebol brasileiro. Né? O futebol brasileiro ele é reconhecido mundialmente pela sua ginga, né? Pela sua arte, pelo drible, né? Pela ofensividade, né? Bom, pelo menos até um momento atrás era assim, né? Ultimamente é que a gente tem visto aí nos últimos anos uma transformação disso, mas o reconhecimento mundial do futebol brasileiro é a partir dessas características. Então, a incorporação do futebol, que é um esporte inventado na Inglaterra, que não tem
relação com a cultura brasileira não impediu que nós incorporássemos essa prática esportiva de acordo com as nossas próprias regras, ok? Formando aí o que todos conhecem como futebol brasileiro. E pela gente incorporar, né, incorporar uma prática esportiva que não é própria da nossa cultura brasileira, nós deixamos de ser brasileiro? Não, né, gente? Todo mundo, e a apropriação, todas as sociedades, né, ainda mais com a globalização, fazem apropriação cultural. Quando a gente assiste um filme de Hollywood, né, a gente está apreciando uma série de práticas, de hábitos e ideias que são estrangeiros para nós, que também não fazem parte da nossa cultura. E por isso nós deixamos de ser brasileiros? Por assistir um filme americano de Hollywood? Claro que não, gente. Então, se a gente não deixa, né, a gente parte do princípio de que não deixamos de ser brasileiros por gostar de futebol, por apreciar um filme de Hollywood, por que raio, motivo e circunstância a gente vai achar que o índio vai deixar de ser índio pelo fato dele usar uma câmera digital, pelo fato dele usar um celular? Né? Não tem sentido, gente. Tão somente ocorre nas sociedades indígenas que nós chamamos de apropriação cultural, que todos nós fazemos, que todas as sociedades do mundo fazem. Ok? Então isso não tem sentido. As sociedades indígenas, elas não recusam, né, as produções da sociedade capitalista, mas elas utilizam essas coisas, essas produções, de acordo com as suas próprias regras. É importante a gente salientar isso. Eles utilizam essas tecnologias também como forma de afirmar a sua identidade étnica e cultural. Ok, gente? Então é importante a gente ter ciência disso antes da gente reproduzir aí correntes de WhatsApp e correntes de Facebook. Beleza, gente? Bom, gente, aqui nós temos o exemplo disso. Isso aqui é um cartaz do 11º Festival de Cinema e Vídeo Indígena, que foi realizado em 2015 no México, né? Que reúne uma série de produções cinematográficas das populações indígenas que habitam as várias regiões do México, né? Então, o que acontece? Essas populações indígenas, elas utilizam as tecnologias, né, para fazer produções de filmes que evidenciam, né, os seus modos de viver, ok? Que evidenciam as suas manifestações culturais, ok? Então, a utilização das tecnologias da sociedade ocidental, elas são utilizadas, não são recusadas, elas são utilizadas por essas sociedades indígenas para afirmar a sua identidade étnica e cultural, ok? Elas utilizam essas tecnologias de acordo com os seus próprios meios, com as suas próprias regras, beleza? Bom, gente, por hoje nós ficamos por aqui, beleza? Retornaremos com essa temática na próxima aula. Bom, pessoal, é isso aí. Por hoje a gente fica por aqui, mas a gente retorna com essa temática aí ainda na próxima aula, ok? Mais uma vez, não se esqueça de curtir, compartilhar, dar um like, seguir a nossa fanpage, se inscrever no canal, ok? Ajude aí o Prof. Enem a dar aquele up, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima.